Livro de Josué. Eu quero analisar um pouco da perspectiva emocional desse homem, como ele se sentiu nesse processo todo. E como a gente pegar a vida desse homem e fazer uma tradução do que ele passou e aplicar na nossa vida. Princípios para a nossa vida hoje. Para os jovens aqui que estão se formando, para nós todos aqui, para quem está nos assistindo em casa. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, todos acharam? Todo mundo achou? Quem achou, dá um grito. Não, então pouca gente achou. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está, o quê? Morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Vamos repetir isso? Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Gente, eu fico pensando assim, galera, todos nós. A vida é um mar de desafios, concordam? Sim ou não? Especialmente quando a gente olha para o futuro, e o futuro não está muito claro, e aí a gente tem que trabalhar para, de alguma maneira, plantar hoje sementes que vão servir para nós no futuro. Beleza. A vida de Josué foi uma vida de observação. Vou explicar para vocês. Ele andou por 40 anos com um homem que quando ele conheceu, quando começou a andar com esse homem, o seu líder tinha 80 anos. 80. Moisés era o líder. E Josué era aquele auxiliar daquele homem que se viu para ele como mentor, como professor, como irmão mais velho e como líder. Mas chega uma hora na vida de Moisés e chega uma hora na vida de cada um de nós aqui, em que nós vamos precisar tomar decisões nossas e arcar com as consequências de nossas próprias decisões, ou quando nós vamos enfrentar desafios e não haverá uma outra pessoa, porque os desafios são nossos. Eu fico pensando, vocês, o que é que um estudante do Fundamental 2 pensa? Eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de mim. Bem, no 9º ano, que não era nono, era 8ª série, em 1900 e deixa para lá, eu estudava no Pio X, e me lembro que nessa época, eu não tinha ainda uma visão de futuro muito bem definida. Não sei se é porque eu era muito novo, eu terminei o ensino médio com 16 anos. Entrei na universidade com 16 anos. Então, no 9º ano, que era a 8ª série, eu tinha o quê? 16, 15, 14, 13 anos. E eu fico pensando, tentando lembrar o que é que eu pensava naquela época sobre o meu futuro, como enfrentá-lo, E eu me lembro que eu não tinha muita noção. Porque talvez o meu futuro naquela época era mais construído pelo pensamento dos meus pais do que por mim mesmo. E não há nenhum problema nisso. Aliás,
Coisa boa é ter pais sábios acima de nós. Ruim é quando a gente tem pais tolos acima de nós. Aí o negócio complica. Porque nem a gente tem condição de decidir e os nossos pais nem sempre decidem aquilo que precisam decidir ao nosso respeito. Bem, então eu fiquei pensando, poxa, eu tinha 13 anos, mas chegou um momento que deu a psica. Não sei exatamente quando aconteceu, mas foi por volta do 2º ano do ensino médio que um primo meu veio estudar medicina aqui, e ele foi um herói da resistência. Ele fez 4 anos seguidos para passar em medicina. E ele veio estudar na nossa casa, e eu via a dedicação dele, sabe, estudando. Eu me lembro, eu estudando histologia, estudando anatomia, e ele me ajudava. Eu era o seu auxiliar dando aula, não, perguntando. Músculo tal, inserção, ação do músculo, que pega não sei o quê, e pá. E aí eu comecei a tomar gosto pela biologia. Foi a porta do meu despertamento para estudar no 2º ano. E aí, sentei mesmo o pau para estudar, e eu comecei a olhar para o meu futuro e dizer assim, poxa, vai chegar um momento em que eu vou ter que tomar decisões, em que eu vou ter que assumir responsabilidades, em que eu vou ter que ser eu mesmo, e eu preciso entender que o maior inimigo nesse processo todo sou eu. Eu sou o meu maior inimigo. Observe que quando Josué, presta atenção, o líder dele, Moisés, saiu de cena, ele morreu. 120 anos, estava na hora. Josué então assume, e observe o que é que Deus diz para ele: seja forte e seja o quê? Corajoso. Se Deus disse para Josué ser forte e corajoso, é porque nós tendemos a enfraquecer-nos diante das dificuldades, não é assim? Quando você vê uma coisa que você não consegue resolver, qual é a tendência? Enfraquecer. Então Deus já deu um antídoto, seja forte. E outra coisa é o medo de enfrentar desafios, o medo do grande, o medo do intocável, o medo daquilo que a gente não vê. Eu não estou falando de medo de barata, de rato, não disso não. Aliás, esse negócio de medo é uma coisa muito interessante. Eu descobri uma amiga nossa, muito próxima, que não tem medo de barata. Uma mulher não tem medo de barata, não tem medo de rato, mas tem medo de galinha. Poxa, medo de galinha é pelo... Imagina, você tem medo de galinha. E ela contou que esse medo, deixa eu falar um pouquinho sobre medo. Ela contou que foi convidada para jantar na casa de uma amiga em Paris. E ela disse que a amiga chegou e disse: eu vou oferecer um jantar especial para você. Ela disse que a amiga chegou com aquelas panelas, tipo panela de bruxa, aquelas grandes, colocou em cima da mesa, né? Culinária francesa é um negócio meio troncho. Ela colocou e ela tipo, tá aqui a comida, aí ela vai me servir, né? Aí quando a mulher abriu a tampa, sobe a galinha assim, ó. Estava morta, é claro. Era um prato que se depenava a galinha e deixava a cabeça da galinha com pena e tudo. Meu amigo, essa mulher quase morre, porque a última coisa que ela iria esperar era ver uma galinha em cima da mesa. Bem, Josué era alguém que estava para enfrentar um grande desafio na vida. Por exemplo, eu sei aqui que todos nós temos desafios a enfrentar, amém? Ora, gente, quando eu olho no papel e vejo o que eu pessoalmente, junto com minha mulher, e temos proposto diante de Deus para fazer, aí eu fico pensando, Senhor, ou vai faltar anos de vida para eu fazer tudo isso que está no nosso coração, ou vai faltar coragem, ou vai faltar força. Ou idade, ou coragem, ou força. Uma dessas 3 coisas, normalmente e naturalmente, podem faltar na nossa vida. Ou coragem, ou tempo, ou força. E aí Deus chega para Josué, no processo de substituição de liderança. Isso meio que aconteceu comigo no 2º ano, que eu comecei a despertar para a minha vida, para as minhas responsabilidades, para aquilo que eu precisava fazer. E aí ele olha para Josué e diz: olha, o teu líder morreu. Eu quero dizer uma coisa para vocês jovens que estão me vendo aqui.
os nossos pais não são eternos. Isso é uma coisa que às vezes nós esquecemos de ensinar aos nossos filhos. Os nossos pais não são eternos. Pode ter certeza que um dia você não vai ter um professor no seu ouvido dizendo estude. Porque você já vai ter completado o ciclo desse tempo. Gente, eu quero levantar a tese nessa noite e ser muito simples e muito rápido. Deus quer nos dar aqui 3 armas para que a gente enfrente o nosso futuro no poder do Espírito. Quem quer enfrentar o futuro no poder do Espírito? Se lembram que tem 3 formas de se enfrentar o futuro? O meu próprio poder. Depois, o meu próprio poder disfarçado de uma falsa espiritualidade, de que Deus toma conta de mim, mas não toma. Porque a gente conhece se Deus toma conta de nós mesmos, é nos momentos de crise. E aí vem a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Falei sobre ansiedade, está lembrado? Eu esmago a minha ansiedade com relação ao futuro, falei sobre isso domingo, e Deus passa a ser o centro, então eu passo a escutá-lo. 3 coisas, meus queridos alunos, e meus queridos irmãos, meus queridos telespectadores, que Deus nos diz nessa noite. 3 coisas para a gente enfrentar o futuro, e eu vou pegar aqui de Josué. Primeira, não tenha medo, porque eu estou contigo. Amém? Vamos repetir. Eu não vou ter medo do meu futuro, se Deus estiver comigo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: não tema o amanhã, não tema o que vai acontecer depois da manhã, não tema quem serão seus concorrentes, seus desafiadores, não tema o mercado de trabalho, não tema a concorrência. Gente, eu estava ontem num culto, na Facene Famene, conclusão do curso de medicina, e conversando com a coordenadora, que por sinal é aqui da nossa comunidade, coordenadora do curso de medicina, ela disse: olha, a concorrência aqui foi 20-1. Numa universidade privada. E a gente sabe que universidades de medicina privada são caríssimas. Porque tem que ser mesmo, porque é um curso caro. Aí eles não se espantem não, porque na federal é quase 90. 90? Nossa, concorrência pauleira. E eu fico pensando, poxa, se eu sou filho de Deus, se eu confio no seu poder, se eu faço a minha parte, eu não tenho que me preocupar com isso, porque uma coisa eu sei: eu vou fazer o máximo que eu posso fazer da minha vida. Eu quero que os meus filhos façam o máximo que eles possam fazer da vida deles. Agora, se eles vão ser isso, aquilo ou aquilo outro, o Senhor vai dizer, porque aquilo que o Senhor escolher a partir do esforço de cada um deles vai ser o melhor para cada um deles. E pronto, eu não tenho que ter medo disso. Eu não tenho que ter medo. Mas você sabe qual é o antídoto para o nosso medo? Enquanto homens carnais e mulheres carnais, nós queremos um antídoto para o medo, que não é nem de perto o que Deus nos dá como palavra de ânimo: não tenha medo. Eu tento compensar o meu medo criando um castelo ao redor de mim. Aí eu tento compensar o meu medo sobre o futuro, sabe, sendo extremamente avarento, sendo extremamente amante do dinheiro, um amante do trabalho. Não, eu tenho que trabalhar demais, eu tenho que trabalhar demais, eu tenho que ganhar mais dinheiro. O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? O que vai ser dos meus netos? Oh meu Deus, e os meus trinetos? Nós somos especialistas, jovens e adultos, a construir castelos ao nosso redor, para nos darem a falsa impressão de segurança e para aplacar o nosso medo. Mas uma coisa eu digo para vocês: só quem verdadeiramente não tem medo do futuro é aquele que sabe e conhece o Deus que me diz e diz a você: não temas, estou contigo. Segunda frase que Deus nos diz nessa noite, para não ter medo, mas Ele diz o quê? Esforça-te. Deus sabe que nos falta força no meio do caminho, jovens. Deus sabe que nos falta força no meio da vida, adultos. Qual é a primeira palavra que Deus nos diz nessa noite? Não tenha. Segundo, esforça-te.
esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, não é isso mesmo? Ser forte e corajoso, ou seja, seja corajoso e não tenha medo. Seja forte, esforça-te em outras traduções. Seja forte, perseverante, insistente, lutador. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu estou escrevendo sobre isso. Gente, orem por mim, orem por mim. Eu estou escrevendo um livro sobre criação de filhos. Orem por mim. Estou coletando muitas pesquisas internacionais sobre criação de filhos. E uma das coisas que eu tenho lido sobre sucesso. Quem quer aqui ser bem sucedido? Eu vou dar só um ingrediente para você ser bem sucedido. Seja disciplinado. Não há sucesso sem disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é instrução, é criar seus próprios métodos, é ser insistente, é lutar contra si mesmo. William Douglas esteve aqui esses dias, a gente conversou muito, e a gente chegou a uma conclusão: o que mais atrapalha as pessoas nos concursos públicos são elas mesmas. Se tem alguém para ser vencido em um desafio na vida, primeiro de todos é você. Por exemplo, vamos ser franco, o cara está com sobrepeso, eu estou com sobrepeso. Estou precisando reenquadrar as minhas atividades físicas. Se Deus quiser, agora em janeiro, eu volto a fazer levantamento de copo e arremesso de cuspe à distância. Mas, brincadeira, copo de suco, viu? Porque isso é piada de bêbado. Mas, o que era que eu estava dizendo mesmo? Sim, o maior inimigo somos nós mesmos. Se você está com sobrepeso, meu amigo, é você que tem que vencer você. Você que tem que vencer você. Olhar no espelho e dizer: eu vou vencer você. Ou assim também: eu vou vencer você. O que você queira. Se Deus diz esforça-te, é porque o próprio Deus que nos fez a sua imagem e semelhança sabe que a nossa tendência é a indisciplina e não a disciplina, pessoal. Disciplina é bênção. Através da disciplina eu organizo meus horários. A partir da disciplina eu sei o que eu preciso fazer. A partir da disciplina eu luto contra os meus impulsos. A partir da disciplina eu luto contra as minhas tendências. A partir da disciplina eu me torno um campeão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez vocês não saibam. Na época que eu fazia concurso, e isso vale para todo mundo, inclusive para vocês, é óbvio que a gente conhecia na época os cabeças, a galera que passava nos negócios. A minha geração, nos anos 90, todo mundo sabia em João Pessoa quem estudava, quem não estudava, enfim. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens e adolescentes. Levem isso para o resto da vida. Quer vocês continuem na escola internacional ou vão para outro lugar. Levem isso para o resto da vida, o que eu vou dizer agora. Quando, na minha época, começaram a sair resultados de concurso, especialmente no que foi para mim o mais difícil, e que eu passei 5 anos como auditor fiscal do trabalho, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, o nono, o 10º, 11º, 12º, até o 14º, 15º, só 2 ou 3 fizeram um cursinho. Vocês chegaram a alguma conclusão a partir disso? Porque todos foram disciplinados para sentar a bunda na cadeira, pegar o livro, olhar para o edital do concurso, ver o brasão da República e dizer: eu vou passar aqui, nesse troço. Eu creio. Mais uma vez, diga mais alto, minha irmã. Eu creio. Gente, se nós queremos enfrentar os desafios da nossa vida, nós somos os nossos maiores inimigos, ou os nossos maiores aliados.
Dos caras mais bem-sucedidos que eu conheço em aprovações da minha época, todos eles desenvolveram autonomia educacional, foram autodidatas e rasgaram o livro com os dentes, porque tiveram disciplina. E eu não estou querendo dizer que os 2 ou 3 que fizeram o cursinho tiveram o cursinho como a razão de terem passado. Certamente não foi, porque outros milhões fazem cursinhos e não passam. Especialmente hoje na era da internet, não é não? O cara chega na internet, tem tudo, já hoje. Eu estou impressionado, gente, com a quantidade de informação útil que tem na internet. Para se fazer curso, para se escrever livro, o que você quiser fazer, receita de bolo, como construir um fogão a lenha, tudo, tudo. Como emagrecer em 3 dias, tem tudo. De porcarias a coisas boas, mas a internet tem tudo. Aí eu fiquei pensando, quando Deus chegou para Josué, por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque eu quero voltar para o texto. Gente, Josué estava no deserto. Josué não tinha as conveniências que nós temos hoje, de um auditório com ar-condicionado, um som legal, uma luz legal. Ele estava no deserto, ele não tinha pai, não tinha mãe, ele não tinha um lugarzinho legal para dormir, eles dormiam em tendas, não havia água, Deus mandava provisão de água da rocha e tal, ele não tinha nada daquilo. E Deus disse a ele o seguinte: meu filho, esforce, seja forte e corajoso, seja forte, porque na sua vida e na minha vida, na nossa vida, nem sempre nós teremos aqueles recursos que nós achamos que são imprescindíveis para o nosso sucesso. Não! Eu quero dizer uma coisa para vocês: aprenda a reinventar as suas lutas. Aprenda a reinventar as suas estratégias de luta. Aprenda a reinventar os seus instrumentos de guerra. Aprenda a reinventar, a ser criativo, a ser inovador com aquilo que Deus der na sua mão. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas querem ter tudo nas mãos. Aí eu vou dar isso aqui para meu filho, eu vou dar isso aqui, porque se eu der tudo isso aqui, eu vou ter certeza de que ele vai usar e vai ser bem sucedido. Não. Quando Deus chegou para Moisés e perguntou: o que é que tu tem nas mãos? Eu tenho uma vara. Uma vara. Um pedaço de pau, uma bengala. Uma vara. Para que serve uma vara? Não sei, para dar nas costas dos meninos. Para que uma vara? Eu tenho uma vara. Ah, é uma vara? Pega essa vara aí. Usa essa vara. Toca com essa vara o mar. E quando ele tocou, o mar se abriu. Aquilo representa muito mais do que um milagre de Deus. Representa uma coisa muito importante. Muitos estão preocupados com os instrumentos da luta, quando Deus quer que a gente se preocupe com o Deus da luta, que é Ele, não os instrumentos. Gente, eu quero dar uma palavra de ânimo para todos os irmãos aqui da igreja. Não espere as condições ideais para que você lute para ser bem sucedido no Senhor. Use as condições que Deus te deu hoje. A família que Deus te deu hoje é assim, cheia de problema. Você vai dizer: Senhor, eu vou me esforçar, e eu vou insistir, e eu vou lutar, e o sangue vai dar na canela, e o Senhor vai ser bem sucedido na minha vida, onde eu estiver. Amém, queridos? Onde eu estiver. Foi isso que o Senhor disse: onde quer que andares, eu estarei contigo. A situação onde estiveres, eu estarei contigo. A batalha que tiveres de lutar, eu estarei contigo. Não tema e seja forte. Amém, igreja? Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Olha agora, olha aí para os desafios do teu futuro. Olha aí, fecha os olhos. Fecha os olhos em um minuto. Fecha os olhos em um minuto. E ouça a voz do Senhor: não tenha medo. Deus está falando contigo: não tenha medo. Ele vai dizer mais uma vez: não tenha medo. E para você que é surdo e acha que Deus não está falando com você, Ele diz: não tenha medo. Aleluia. E o Senhor nos diz mais do que isso: esforça-te.
nas condições mais terríveis, esforça-te. Nos desertos sem água, esforça-te. Na falta de recursos, esforça-te. Na falta de instrumentos, esforça-te. Na falta de coragem, esforça-te. Na falta de aliados, esforça-te. Nas batalhas da tua vida, esforça-te, porque estarei contigo onde quer que andares. Aleluia! E para a gente ir para casa, uma terceira coisa que diz para Josué, eu quero dizer para todos os meus irmãos e para mim mesmo. Deus nos deu até agora 2 elementos, esforça-te e não tenha medo, que são elementos cuja ética é neutra. Presta atenção. Um ateu pode não ter medo, concordam comigo? Sim ou não? Um agnóstico pode usar esse princípio divino e se esforçar. Sim ou não? Tem muita gente bem-sucedida que não conheceu a Deus, mas usou esses princípios. Não ter medo e esforçar-se. Autodisciplina. Mas tem um detalhe. A terceira fala do Senhor tem a ver com a ética dele. Ele disse, mas você quer ser mesmo bem-sucedido? Você quer ser mesmo feliz? Você quer mesmo ter sucesso, Josué? Ele disse assim, não deixe de meditar, não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nesse livro dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Me ame. Porque quem ama, obedece. Não venha dizer que você ama a Deus e você vive dos seus próprios planos. Não venha dizer que você ama a Deus e você vive das suas impressões espirituais acerca do que Deus faz ou não faz, diz ou não diz. Me ame. Me ame. Quem ama me obedece. Quem me ama me quer sempre perto. Quem me ama, antes de buscar uma palavra revelada, busca aquilo que já está revelado e que já é perfeitamente compreensível para que você tome decisões sábias na sua vida. Sabe o que é que eu tenho visto hoje? Você chega para uma pessoa, olha como é que se tornou o evangelho. Minha irmã, peça perdão ao seu marido. Peça perdão ao seu marido, minha irmã. Meu irmão, peça perdão ao seu marido, à sua esposa. Está nas escrituras. Vou esperar Deus falar comigo. Quem vai falar com você é o cão, minha filha. Pode ter certeza. Deus já falou sobre isso. Meu irmão, pare de ser desonesto. Pare de mentir. Pare de falar dos outros. Pare de criar grupinhos e contendas no seu meio. Vou esperar uma revelação. Do cão. Vai vir direto. Agora vai vir em forma de anjo. Quando ela vier, aí você vai dizer, foi Deus. Foi não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Sinceramente, querem que eu diga? Vocês querem saber qual é o estilo que eu uso para tomar decisões para o meu futuro? 99% já está aqui. E 1% eu peço direção quando eu não entendo o que Deus quer de mim aqui.
que você pode estar fazendo é o seguinte: 90% ou 99% é revelamento, impressão, feeling. Eu estou sentindo. Cuidado, que quem sente é o coração e ele é enganoso. E o diabo é extremamente expert em usar as nossas impressões para nos confundir, achar que estamos ouvindo e cumprindo a vontade de Deus. Deus está dizendo para você, jovem, sinta menos e obedeça mais. Porque vai ter hora que Deus vai querer que a gente obedeça e o nosso sentimento é totalmente contrário àquela obediência. Vou dar um exemplo. Deixe de usar drogas. Mas eu sinto um desejo, é maior do que eu. Será que Deus não poderia fazer uma concessãozinha? Não sinta para obedecer, obedeça para sentir a alegria do Espírito em você. Vamos repetir? Não sinta para obedecer, obedeça para sentir a alegria do Espírito em você. Mais uma vez, não sinta para obedecer, obedeça para sentir a alegria do Espírito em você. Mais uma vez, não sinta para obedecer, obedeça para sentir a alegria do Espírito em você. Não sinta, não, tá bom. Pegaram? Quais são as 3 coisas que o Senhor está nos ensinando hoje? Repita comigo: não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Segunda, esforça-te. Disciplina-te. Que eu estou contigo. Obedece. Faça só isso, meu irmão, que eu vou dizer uma coisa. O mar pode vir aqui. A luta pode vir aqui. E eu vivo muitas lutas à frente dessa comunidade. Mas se você me perguntar, você tem certeza do que você está fazendo? Eu vou dizer, tenho absoluta. Tenho absoluta que eu vou atravessar o Mar Vermelho e vou cantar o hino da vitória do outro lado. Porque eu sei para onde eu estou indo. Se eu fosse depender do que eu sinto para fazer o que eu faço, eu já teria deixado de fazer o que eu faço, porque há muito tempo eu sinto que não devo fazer o que eu faço, mas faço para obedecer, para sentir a alegria do Espírito em mim. E eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá. Agora, não tenha medo, seja disciplinado e obedeça. Vamos transmutar tudo isso em 3 palavrinhas? Levanta a mão assim. Coragem, disciplina e obediência. Mais uma vez, coragem, disciplina e obediência. Soma as 3 e lá do outro lado, uma linda palavra: vitória. Vitória! Vitória faltou, não foi? Tem uma vitória que está se formando. Vitória está se mudando para o Rio. Gente, que Deus nos abençoe. Eu fui extremamente edificado em pregar essa palavra. Eu fui o primeiro sentado nessa fila da frente, ouvindo tudo que eu disse, reafirmando todos esses conceitos e tendo a convicção de que o Senhor trabalha por aqueles que nele confiam e esperam.